Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao GeoConhece Online. Estamos aqui para dar prosseguimento, mais uma vez, né? A nossa série de videoaulas aí a respeito da Banca Consulpan, né? De português para a Banca Consulpan, onde a gente sempre está resolvendo ali questões de provas anteriores, para você ir se habituando, né? E testando seus conhecimentos. Você que vai prestar o concurso aí da Banca Consulpan, para você ir se adaptando, né? O padrão de questão da prova, ok? Então aqui é a nossa aula número 10, tá? A gente sempre pede que você se inscreva no nosso canal, que você dê o like, que você ative o sininho aí de notificações para você ficar por dentro das nossas videoaulas, receber sempre a notificação assim que a gente estiver lançando uma videoaula e também a maneira aqui de estar motivando a gente para trazer ainda mais conteúdos para vocês, ok? Então, dê o like aí, se inscreva, tá certo? E para iniciar, né, vamos lá, questão número 1. Essa questão ela fala sobre de acentuação, tá? Acentuação gráfica. Vamos lá, a banca Consulpan ela sempre coloca uma questão de acentuação, tanto na prova de fundamental como de nível médio e às vezes em nível superior. Essa prova aqui é de 2024 já, né, do concurso de Guaraciaba do Norte. E na prova 9, na aula 9, a gente respondeu nível médio. Então, nessa que a gente está trazendo de nível fundamental, tá certo? A gente sempre procura trazer aulas aí, principalmente de nível médio e fundamental, para vocês aí, resolvendo questões, né, de provas anteriores. Então, assim, né? Assinale a alternativa em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação gráfica, tá? Então, vamos lá, analisar aqui. Letra A. Letra A, nós temos superfície, pó e difícil. Vamos lá, superfície. Superfície, como é que ela é? Como é que se separa aqui? Superfície, separa desta maneira. Superfície. Parte aqui, esse aqui é junto. Então vai ficar assim, superfície. E a gente pode observar que superfície é acentuada por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Observe que a sílaba tônica é a penúltima, tá? Si é a última, fi é a penúltima. Então, quando uma palavra ela é paroxítona terminada em ditongo, ela vai ser sempre acentuada. E pó é um monossílabo tônico. Então aqui, ó, superfície é o paroxítona terminado em ditongo e pó é o monossílabo. Então aqui já descarta porque são regras de acentuação diferentes, certo? E difícil é uma paroxítona terminada em L, é acentuada. Então aqui são regras de acentuação diferentes, já descarta, né? Já monossílabo tônico, régua, mesma coisa de superfície, ó. Paroxítona terminada em ditongo, também já descarta. Possível, separação de possível dessa maneira. É uma paroxítona terminada em L, então são regras de acentuações totalmente diferentes uma das outras. Hipótese, hipótese acentuada por ser uma proparoxítona, observe aqui, ó, e a separação hipótese. Última, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima sílaba tônica, né? Paroxítona. Então, por isso que ela é acentuada. É uma proparoxítona, perdão. Falei paroxítona, é proparoxítona, onde a antepenúltima é a sílaba tônica. Tá? E todas as proparoxítonas, elas são aí acentuadas. Lembrando que para você saber qual a sílaba tônica de uma palavra, que é aquela sílaba mais forte, você pode estar fazendo exercício de imaginar que você está fazendo um chamamento com aquela palavra, tá? Está chamando. E aí você não, claro que na hora da prova você não vai fazer isso em voz alta, você pode fazer aí no seu pensamento que dá certo. Ó, por exemplo, hipótese. Aí para você saber qual é a sílaba tônica, imagine aí gritando a palavra hipótese. Hipótese. E aí aquela sílaba que você, digamos assim, que você arrasta mais é a nossa sílaba tônica, tá certo? Vamos lá, própria. Própria, a separação de própria dessa maneira. Então, própria, ela é uma paroxítona, né? A penúltima sílaba tônica, paroxítona terminada em ditongo, por isso que ela é acentuada.
Então já são regras diferentes. A gente sabe que a primeira hipótese é pelas regras da proparoxítona e aqui é paroxítona. Já descarta ela. Crédito. Crédito é a proparoxítona. Última, penúltima e antepenúltima. Acentuada, né? Tônica, acentuada, proparoxítona. Crédito é a mesma regra de hipótese, mas própria, né? Outra regra diferente. Certo? Então descarta a letra C. Vamos para a letra D. Só por isso a gente já sabe que a letra D já vai ser o nosso gabarito. E aí, se você for separar, vai ficar da seguinte maneira. Científicas. Ó, cas é a última, fi penúltima e ti antepenúltima. Então, a antepenúltima é a tônica. Então, quer dizer que ela é uma proparoxítona. Se fosse a última, seria uma oxítona. Se fosse a penúltima, seria proparoxítona. Mas é a antepenúltima. Quando a antepenúltima é a sílaba tônica, a mais forte e acentuada, ela vai ser uma proparoxítona. E a gente já sabe, já está cansado de saber que todas as proparoxítonas são acentuadas, por isso que científico é acentuado. Aí se você for fazer a separação silábica de poético, né? Poético, ser da seguinte maneira. Eu mudei a cor aqui. Mas vamos lá, poético. Então, qual a última? Ti penúltima, é antepenúltima. Na posição proparoxítona, antepenúltima. E a gente sabe que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então você já sabe, né? Poético é pelas regras da proparoxítona, a mesma coisa de científicas, a primeira palavra dessa alternativa. E agora falta satélite. Se a gente for analisar satélite, a gente vai perceber o quê? Que ti é a última sílaba, li a penúltima sílaba, te é a antepenúltima. Então a gente já sabe que te, última, li, penúltima e te, antepenúltima. Quando a antepenúltima ela está aqui na posição ela é proparoxítona, no caso que ela é proparoxítona, porque te é a antepenúltima sílaba e ela é... Perdão, estou fazendo confusão. Vamos lá. Satélite. A palavra satélite, a gente sabe que já fiz aqui a separação silábica. Te é a última sílaba, li é a penúltima e te é a antepenúltima. Observe que te, essa sílaba te, ela é a sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba mais forte, que eu já ensinei como é que faz para a gente saber qual é a sílaba tônica de uma palavra. Como ela é a sílaba mais forte e ela está na posição proparoxítona, ou seja, é a antepenúltima, então por isso que ela é acentuada. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá certo? Então aqui, ó, são todas acentuadas pela mesma regra, tá ok? Por isso que a letra D é a alternativa correta. E aqui, gente, a questão 2, assinala a alternativa em que o uso da vírgula está correto. Vamos analisar aqui. Pesquisadores da Agência Espacial Europeia, ESA, não pode acontecer essa sílaba, essa vírgula aqui, ó. Aqui ESA significa o quê? Pesquisadores da Agência Nacional Europeia. Agência Nacional Europeia, ESA. Essa sílaba aqui ela não deve existir, tá? Por isso que aqui já está errado. Vamos para a letra B. Para imprimir os tijolos espaciais em 3D e testar a ideia, os estudiosos moldaram pinos de conexão semelhante aos das peças de brinquedo. Então, aqui no caso, essa vírgula, né? Observe que para imprimir os tijolos espaciais em 3D, para imprimir e testar, elas têm valor semântico igual, e aqui só são 2. Se fosse a partir de 3, né? Numerar a partir de 3 essas palavras aqui que tem esse valor igual, né? Imprimir os tijolos e testar a ideia, eles não podem ser separados porque eles só são dois elementos, tá? Não pode ser separado por vírgula. Se fosse mais de 2, aí sim. Por isso que essa vírgula aqui está equivocada. Vamos para a letra C. A superfície da Lua é coberta por uma camada de rochas e fragmentos minerais conhecidos. Conhecidos, aí ele vai dizer como é que eles são conhecidos, como regolito lunar. Então, essa vírgula aqui também não pode acontecer, tá? Porque há uma quebra na ideia aqui, né,
da exposição das ideias, né? A superfície da Lua é recoberta por uma camada de rochas e fragmentos minerais conhecidos como regolito lunar. Então é equivocado aqui, essa vírgula não deve existir. Aí a letra D. A poeira do meteorito formou a base de uma mistura que foi, né, temos a vírgula aqui, que foi usada para imprimir em 3D alguns tijolos espaciais. Essa vírgula, ela está introduzindo uma oração adjetiva explicativa, que é antes do que, esse que é um pronome relativo, tá? A gente pode até substituir pelo qual, no qual, né, para a gente saber se é um pronome relativo, e combina, dá certo. Quando dá certo, a substituição ela soa perfeitamente, ela é um pronome relativo. E nesse caso, essa vírgula, ela introduz uma oração, como já falei, uma oração adjetiva explicativa. Ela vai introduzir a ideia, né, o conceito desse tipo de mistura que foi formada, né, a base de uma mistura, que foi então usada para imprimir em 3D alguns tijolos espaciais. Tá? Então, essa vírgula aqui ela é explicativa. Tá? Então, essa vírgula aqui é correta. Letra D. Aqui tem a ver com a questão das orações subordinadas a adjetivos, tá? Antes do que? Explicativo. E a questão 3 traz essa, cobrando aqui a respeito da derivação das palavras, né? Da formação, o processo de formação das palavras, diz o seguinte: qual dos processos de formação de palavras está presente na palavra construção, utilizada no texto? Analise corretamente. Essa questão aqui é muito simples. A gente sabe que construção vem de construir, né? Do verbo construir. A palavra construção vem do verbo construir. E nós temos aqui essa parte aqui, a parte do radical da palavra, até o R, tá? Ela não muda. E o que muda vai ser que esse de construir, né, para a construção que vai mudar vai ser que esse final, que a gente chama de sufixo. Tá? Então, quando acrescenta na parte final, quando quer alterar a parte final, é acrescentada uma parte na palavra aqui na parte final, a gente diz que é uma derivação sufixal. Quando é antes, a gente sabe que é prefixo. Prefixo é aquela coisa que vem antes, né? Pré, sufixo vem depois. Só por isso a gente já sabe que vai ser a letra B, a alternativa correta, derivação sufixal. E eu coloquei aqui só para explicar, porque nós temos aqui a derivação prefixal, sufixal e parassintética e composição por aglutinação. Aí para a gente exemplificar cada um desses tipos aí. Tá? Então, é um processo pelo qual as palavras derivadas são formadas a partir de outras já existentes, são as primitivas. Pode ocorrer da seguinte maneira: prefixal é quando vem antes, né? Aqui, ó, infeliz, né? A parte acrescentada é antes, prefixo. Sufixal é quando a parte acrescentada é depois. Mente, no caso aqui, mesma coisa lá de construção. Parassintética é quando acrescenta dos dois, tanto a parte anterior como a parte posterior, prefixo e sufixo. No entanto, se a gente tirar uma dessas partes, ou o prefixo ou o sufixo, a palavra não tem mais sentido. Tá? Por exemplo, se eu tirar, aqui na palavra parassintética, se eu tirar essa parte em, aí fica gordativo. Gordativo. Gordativo tem sentido? Não. Por isso, quando retira uma das partes, na derivação parassintética, ela não existe mais. Ok? Isso é o que vai diferenciar a derivação parassintética da derivação prefixal e sufixal. Observe a derivação prefixal e sufixal. Ela acrescenta os dois, também, tanto prefixo como sufixo, mas se eu tirar qualquer uma dessas partes, tem sentido. Observe, se eu tirar o in, fica felizmente. Aí, mas se eu tirar o mente, fica infeliz. Entendeu? Nesse caso é a derivação prefixal e sufixal. Já a derivação por justaposição ocorre quando não há alteração nas palavras e continua a serem faladas, escritas da mesma forma, como era antes da composição. Então, pega duas palavras, junta elas e não vai haver mudança na escrita nem na fala. Por exemplo, ó, girassol, né?
girassol. Juntar duas e formar, né, a junção aqui, girassol. Professor, mas tem esse S. Pronto, mas esse outro S que aparece aqui é para... Porque não pode... Se ficar só um S, né, a palavra ia ter a pronúncia seria diferente. Por isso que é importante ter acrescentar, dobrar os S. Tá? Mas ela não perde a forma de ser falada nem escrita. Mesma coisa de pé de moleque. Né? Juntei pé de moleque. Não mudou nada. Então essa é a derivação por justaposição. Já a aglutinação, assim, perda de algumas letras. Né? Na grafia, vai ver uma alteração na grafia. Observe, quando a alteração em pelo menos uma das palavras que seja na grafia ou na pronúncia. Por exemplo, planalto. É a junção de plano mais alto. Mudou, né? Tirou o O e acrescentou e colocou só o A de alto. Ok? Então, essa é a aglutinação. Há essa mudança. Certo? Questão 4. Né? A gente já finalizou isso. Finalizou a 3. Vamos para 4. Assinale a alternativa em que o verbo está corretamente conjugado em relação ao sujeito da frase. Bom, aqui é só para saber a questão do verbo, né? Se o verbo está corretamente conjugado. E aí, vamos ler aqui, né, cada um deles. Vou colocar aqui no marca-texto. Pronto, pesquisadores da Agência Espacial Europeia se inspiraram, o verbo inspiraram, em peças de Lego para criar materiais de construção a partir da poeira de um meteorito. Pesquisadores da Agência Espacial Europeia. Pesquisadores, é mais de um, está no plural, né? Então, pesquisadores se inspiraram. Aqui não vejo nenhum erro não, né? Está no plural aqui, pesquisadores também está no plural, inspiraram. Vamos ver as demais. Letra B. A ideia são utilizar, observe. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito dessa frase? A ideia são utilizar, dessa oração, né? O que já está no satélite natural. A ideia, não é isso? A ideia é o sujeito. Gente, a ideia, observe que a ideia está no singular. A ideia, e o verbo está no plural. São. Né? O ideal seria, a ideia é utilizar. Então aqui já viu que está errado. Tá? Esse erro de concordância. Né? Já elimina aqui a letra B. Não é ela. Aí esse erro de concordância, o que deveria ser? As ideias são utilizar. Então a ideia é utilizar. Agora vamos para a letra C. O experimento foi divulgado na quarta-feira e buscam reduzir os custos de envio de materiais. O experimento. O experimento ele vai ser o sujeito dessa oração. O experimento ele foi divulgado, é só um experimento, observe que está no singular. Né? Ele foi divulgado na quarta-feira, 26. E buscam, observe o verbo buscam, está no plural e experimento no singular. Né? Então aqui está totalmente errado. Experimento no singular e buscam no plural. O experimento buscam reduzir os custos. Não dá. Não combina aqui. Então a letra C também. Maneira que é equivocada. Grosseiramente errado. E a letra D. A poeira do meteorito formaram a base de uma mistura que foi então usada para imprimir em 3D alguns tijolos espaciais. A poeira do meteorito. Observe, o núcleo desse sujeito é a poeira. É só poeira. A poeira do meteorito formaram, plural, gente, ó. A poeira, singular. E aqui está no plural. Então, ou seria a poeira do meteorito formam, ou forma a base de uma mistura, ou então seria as poeiras dos meteoritos formaram. Tá? Mas aqui não dá, a poeira formaram. Né? A poeira está no singular, enquanto formaram está no plural. Então, isso aqui já deixa totalmente errada e confirma assim a nossa letra A como alternativa correta. Então, tá certo? E aí, só para confirmar, a primeira letra D, segunda letra D, terceira letra B e quarta letra A. Vamos ver aqui mesmo se eu marquei certo, né? Primeira letra D, segunda também letra D, terceira letra B, isso, e a quarta letra A. Ok, certinho. Gente, essa foi a nossa aula número 10, tá? Espero que tenha gostado. Em breve estaremos trazendo a nossa aula número 11, tá bom?
Não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, de ativar o sininho aí para você ficar por dentro e também nos fortalecer cada vez mais. Um abraço a todos, até a nossa aula número 11.